Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Elisberto Riquelme, professor Beto, e hoje na aula de Geografia nós vamos falar um pouco sobre os aspectos gerais da região norte, essa que é a maior região do território brasileiro. Mas, falando de região norte, você possivelmente lembra da região amazônica, a maior floresta tropical do planeta. E você sabe quais são as características dessa região? Como a floresta amazônica influencia os aspectos climáticos no território brasileiro, na América do Sul e no mundo todo, de certa forma, a importância e a relevância desse que é um dos principais biomas do território brasileiro e também do mundo. 20% de toda a biodiversidade do planeta Terra está nessa região. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre a região norte, sobre a região amazônica, vamos para a aula de Geografia. Muito bem, a região norte é uma das principais regiões do território brasileiro. A região norte, ela corresponde a praticamente 45% do território brasileiro, sendo aí uma região que apresenta 7 estados ou 7 unidades da federação na composição territorial. Você possivelmente já ouviu falar de várias expressões em relação ao norte do Brasil, principalmente porque essa região apresenta a maior floresta tropical do planeta Terra, que é a floresta amazônica. Então, possivelmente, você já ouviu falar em pulmão do mundo, ou mesmo na maior biodiversidade do planeta, a região que apresenta a maior bacia hidrográfica, o maior rio do planeta Terra, que é o Rio Amazonas. Então, a região norte do Brasil apresenta uma diversidade geográfica, bem como também social, em decorrência dos grupos étnicos que habitam essa região. Então, nós precisamos conhecer um pouco melhor a região norte do território brasileiro. Sendo assim, nós vamos observar os aspectos do clima, os aspectos físicos ou gerais, clima, relevo, a vegetação, bem como a ocupação da região norte do Brasil. E para falar sobre as regiões do Brasil, nós temos que lembrar ou retomar alguns aspectos sobre a regionalização do território brasileiro. Então, existem diversas formas de regionalizar, de separar, de agrupar o território em distintas áreas que apresentam características similares ou semelhantes. Mas aqui vamos destacar duas dessas regionalizações, que são consideradas as principais, sendo que a divisão ou a regionalização oficial do Brasil, que é a do IBGE, que divide o território brasileiro em 5 regiões. Sendo assim, nós temos a região norte, formada aí por 7 estados, sendo Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre, Tocantins, Amapá, Pará, alguns dos estados que compõem essa região, bem como também a dimensão territorial. Então, a divisão oficial do Brasil, que é a do IBGE de 1969, e hoje praticamente ela já se encontra defasada, mas é a que nós observamos. Território brasileiro dividido em 5 regiões. A outra regionalização leva em consideração basicamente os aspectos geoeconômicos do território brasileiro, que é a divisão de Pedro Geiger Pinchas, que divide o território brasileiro em 3 regiões. Nessa regionalização, os estados eles não estão integralmente dentro de uma única região. Então, nessa regionalização, não se respeita o limite dos estados. Assim, o território brasileiro está dividido em Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. A região norte está totalmente inserida, nesse caso, aí dentro da região amazônica, né? Embora, na divisão de Pedro Pinchas, uma parte do estado do Mato Grosso também faz parte da região amazônica e o oeste do estado do Maranhão também acaba fazendo parte dessa região. Então, assim, nós temos essa divisão territorial, né, sendo que a participação das regiões
ela vai ser bastante significativa em relação tanto à questão territorial, como eu havia mencionado, a região norte é a região que ocupa a maior parcela do território, levando em consideração a divisão das outras regiões. Cerca de 45% do território brasileiro está aí na região norte. E nós temos também os maiores estados nessa região, né? As outras regiões, como Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, vão compreender aí os outros 55% do território brasileiro. Então, aproximadamente 45% do território nacional, região norte, lembre-se disso, cerca de 15.864.000 habitantes. A região norte é a penúltima região em número de habitantes. A região centro-oeste possui o menor número de habitantes, né? Levando em consideração esse total de habitantes do território brasileiro. 8% da população brasileira vive nos 7 estados da região norte. É claro que em alguns centros urbanos, já que o processo de urbanização é bastante significativo nessa região também. E a densidade demográfica, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado, é de cerca de 3 habitantes por quilômetro quadrado, mais ou menos, tá? Mais ou menos isso. Então é uma densidade demográfica bem baixa. Isso deve-se principalmente à presença da imensa floresta amazônica, que até pouco tempo era considerada impenetrável. Então é uma região, uma das últimas regiões a serem ocupadas efetivamente no território brasileiro. E isso também trouxe uma série de problemas, que nós vamos discutir um pouco mais para frente. Mas segura aí, aguenta nessa aula que você vai descobrir um pouco mais aí sobre essa região. Bom, então nós temos 7 estados que formam a região norte: o Acre, capital do Acre, Rio Branco, Rondônia, a capital é Porto Velho, Tocantins, a capital é Palmas, Pará, capital Belém, Amazonas, a capital é Manaus, Roraima, a capital é Boa Vista e Amapá, a capital é Macapá. Curiosamente, uma pequena parte da região norte, ela está localizada no hemisfério norte. Então, a linha do Equador, ela corta aí alguns estados da região norte, como, por exemplo, o estado do Amapá, inclusive a capital, Macapá, tem um estádio de futebol chamado de Zerão, onde a linha do meio de campo divide, né, o hemisfério sul e hemisfério norte. Então, quando os jogadores estão ali jogando, eles ficam trocando de hemisfério o tempo todo, né? Interessante. Então, se você um dia puder visitar Macapá, vá no Marco Zero. Além disso, a linha do Equador corta o estado do Pará, o estado de Roraima. Inclusive, o estado de Roraima, a maior parte dele encontra-se no hemisfério norte. E também corta o estado do Amazonas. Bom, a região amazônica, ou a floresta amazônica, como nós observamos, ela não está presente somente no território brasileiro. Então, a região amazônica, ela compreende, além dos estados da região norte, então, além dos estados da região norte, também alguns estados, os estados do Centro-Oeste, no caso do Mato Grosso, e o estado do Maranhão, que faz parte do Nordeste. Então, quando nós reunimos todas essas áreas, além dos estados da região norte, mais o Mato Grosso, mais o Maranhão, nós delimitamos uma área no território brasileiro que é chamado de Amazônia Legal. A Amazônia Legal, ela apresenta uma dimensão de cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados, um pouquinho mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, que vai corresponder a cerca de 61% do território brasileiro. Então, uma área gigantesca que foi delimitada aí na década de 1960, chamada de Amazônia Legal. Além da Amazônia Legal, que é essa área imensa de floresta que recobre o território brasileiro, nós temos também a Amazônia Internacional. O que é a Amazônia Internacional? A Amazônia Internacional é a parte da floresta amazônica que, além do território brasileiro, também cobre outros países na América do Sul. Então, totalizando aí cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados. Lembrando que a maior parte da floresta está no território brasileiro. Além do Brasil, nós temos aí a presença da floresta amazônica na Bolívia, no Peru,
no Equador, na Colômbia, na Venezuela, no Suriname, na Guiana e na Guiana Francesa. Então, todos esses países do norte da América do Sul são abrangidos, cobertos aí pela floresta amazônica. Além disso, nós podemos observar que o relevo da região norte, ele é caracterizado essencialmente por terras mais baixas. O relevo predominante no Brasil são os planaltos, com um planalto suavemente ondulado, apresentando algumas serras, principalmente na região sudeste, na porção litorânea. A região norte também apresenta alguns pontos de elevada altitude. Nessa região apresenta os dois pontos mais elevados do país, que é o Pico da Neblina e o Pico 31 de Março, ambos chegando aí a quase 3.000 metros de altitude, na fronteira do Brasil com a Venezuela, na região do Planalto das Guianas, ou também chamado de Planaltos Norte-Amazônicos. O sul dessa região, da região norte, apresenta já o Planalto brasileiro, onde nós temos os planaltos sul-amazônicos. A região do vale por onde o rio Amazonas corre forma uma planície, então uma planície aluvial, formado basicamente pela deposição dos sedimentos trazidos, levados por esses rios que formam essa imensa bacia hidrográfica. Mas, num contexto geral, podemos dizer então que esses planaltos, esse relevo apresenta aí altitudes relativamente baixas se comparados ao restante do território brasileiro, então caracterizando uma imensa planície. Além desse aspecto, podemos destacar a hidrografia dessa região. Lembrando que o rio Amazonas é considerado o maior rio do planeta. Até pouco tempo atrás, o rio Nilo era considerado o maior rio. No entanto, na década de 1990, com uma série de pesquisas e expedições realizadas, bem como as novas tecnologias, principalmente o GPS, permitiu se fazer novas medições e chegou-se à conclusão que o rio Amazonas tem cerca de 200 quilômetros a mais do que o rio Nilo. Então isso confere ao rio Amazonas o título de maior rio do planeta, tanto em extensão quanto em volume de água também, né? Então são dois aspectos importantes. Mas vale lembrar o quê? Que o rio Amazonas ele não nasce no território brasileiro, ele nasce no Peru, na Cordilheira dos Andes. Por isso ele tem um regime misto, ele apresenta as suas águas tanto do derretimento do gelo, das geleiras da Cordilheira dos Andes, da neve, bem como um regime pluvial significativo, que é o volume de chuvas que ocorre na região norte do país, nessa região. Então, por isso a importância desse rio, e um rio que corta em sua maior parte o território brasileiro. A junção dos rios Solimões e Negro acaba dando origem ao rio Amazonas, então constituindo aí um dos principais rios do país, o principal do mundo, vamos dizer, em extensão e em volume de água, e caracterizando a maior bacia hidrográfica do planeta também. Além disso, o rio Amazonas, ele é um rio de planície, essencialmente, em sua maior extensão. Então ele é navegável, tanto é que a região norte ela apresenta uma dificuldade em relação à questão dos transportes e nesse caso ele favorece a navegação. Então a maior parte do deslocamento de mercadorias, de pessoas, ocorre através dessas vias fluviais. Então a importância dessa bacia hidrográfica para os aspectos socioeconômicos da região. Quanto ao clima da região norte, a região, por apresentar-se localizada na região da linha do Equador, ela vai apresentar o clima essencialmente tropical, que nós denominamos de equatorial. Mas qual que é a diferença de um clima tropical para equatorial? Genericamente, podemos dizer que seria muito próximo, já que ele apresenta temperaturas elevadas e um volume de chuva bastante significativo. O que vai diferenciar efetivamente são os aspectos
associados à regularidade das temperaturas. Então as temperaturas elas se mantêm estáveis praticamente o ano todo, numa média de 25 graus, e a pluviosidade também se mantém relativamente estável, então apresentando aí cerca de 2.500, chegando eventualmente em alguns espaços a 3.000 milímetros de chuva ano. Já o restante do território com o clima tropical apresenta uma maior variação, sendo que nós temos épocas de chuva, épocas em que nós temos menos chuva, né? Ou seja, as estiagens na região do clima tropical continental. Além disso, ocorre no Nordeste o clima tropical semiárido, em algumas regiões do Sudeste o tropical de altitude, então essa maior variação térmica e também de pluviosidade. Enquanto a região norte, na região de clima equatorial, nós temos o quê? Um clima com temperaturas e pluviosidade bastante estável, praticamente a mesma quantidade de chuva e temperaturas estáveis ao longo de todos os meses. É claro que como a região norte é bastante extensa, há variações dependendo de algumas regiões para outra, né? Não é em todos os espaços da região norte. Por exemplo, chove muito mais na Amazônia ocidental do que na Amazônia Oriental. A Amazônia Oriental já sofre algumas variações aí um pouco mais significativas. Mas, de modo geral, então, o clima equatorial ele é quente e úmido, tá? Então, lembre-se disso, ele é quente e úmido o ano todo praticamente, com a ocorrência de chuvas convectivas, em decorrência principalmente das temperaturas elevadas e também a elevada umidade, né, que a floresta libera. E falando de umidade, essa é outra característica muito importante, porque a umidade que a floresta amazônica produz acaba se deslocando para outras regiões do território brasileiro. E boa parte da umidade que chega aqui na nossa região vem da região amazônica. Então, por isso a importância da floresta, né? E hoje o desmatamento é um dos principais problemas nessa região. E quanto mais árvores desaparecem, menos umidade para a nossa região. Então há uma relevância bastante significativa. Então nós observamos que a floresta amazônica corresponde a um dos principais biomas do planeta Terra. Esse bioma, ele agrega cerca de 20% da fauna e da flora, quando nós consideramos aí as espécies de vegetais e também as espécies de animais do mundo. Além disso, várias espécies que estão nessa região são espécies endêmicas, ou seja, só existe aí e não existe em nenhum outro lugar do planeta. Então, quando nós falamos de desmatamento, por exemplo, e a gente considera a perda de biodiversidade, ocorre um processo chamado de erosão genética, ou seja, muitas dessas espécies de vegetais, de animais, acabam desaparecendo. Então, o que poderia ter lá? A cura para doenças, produtos fármacos, vacinas, poderiam ser descobertas através dessas plantas ou substâncias, animais, entre outras. A preservação ela é fundamental para que a humanidade possa garantir o seu futuro em relação à produção de inúmeras substâncias que são fundamentais para a nossa subsistência. E, além disso, também, é claro, né, para o meio ambiente de forma geral. Então, a vegetação dessa região, ela é caracterizada pela presença da floresta amazônica, chamada também de floresta higrófila ou latifoliada, pelo fato de receber uma umidade significativa e apresentar folhas largas. Essas folhas largas favorecem uma elevada evapotranspiração. E isso é que faz com que a umidade na região seja significativa e que se desloque também para outros espaços. Além disso, a floresta também é chamada de ileia amazônica. Vista de cima, um imenso tapete verde. A floresta também pode ser dividida em 3 estratos. As que estão próximas aos rios e estão permanentemente inundadas, é chamada de floresta de igapó. Aquelas que sofrem inundações periódicas, chamada de floresta de várzea. E a maior parte da floresta amazônica que não sofre inundações, chamada de mata de terra firme.
Então, assim, nós podemos destacar três elementos, três aspectos fundamentais nessa região: a biodiversidade, o grande número de espécies, a ciclagem da água, ou seja, uma reciclagem constante dessa água que ocorre devido à elevada evapotranspiração, o deslocamento das nuvens através dos ventos que chegam a outras regiões do país e promovem essa umidade, bem como o armazenamento de carbono. A grande quantidade de carbono emitida hoje na atmosfera é um dos principais responsáveis pelos problemas associados às mudanças climáticas, bem como a acentuação do efeito estufa, aquecimento global. Então, as florestas elas têm um papel fundamental, se não vital, na reconstituição do nosso ar. Então, por isso, a preservação ela é fundamental. Vale destacar que a região ela abriga, além de abrigar, uma biodiversidade imensa, ela também representa os povos da floresta. Então, diversos grupos indígenas habitam essa região. Cerca aí de 280 mil indígenas vivem nesse espaço, compondo aí cerca de 357 comunidades indígenas, sem contar aqueles grupos que são considerados isolados ou aqueles que praticamente não têm contato com os grupos humanos que vivem nessa região ou eventualmente outros. E há uma necessidade de que esses grupos permaneçam a manter a sua cultura, as suas tradições, entre outros aspectos. Vale lembrar que a região amazônica, a região norte, ela passou por diferentes momentos, por diferentes etapas de ocupação. Primeiro momento, drogas do sertão. Ah, mas que drogas? Na realidade são especiarias, tá? O que são especiarias? Na época, condimentos, tempero, entre outros, né? Então, a busca por esses materiais na época da colonização impulsionou a ocupação dessa região. Então, os portugueses adentravam a região amazônica através dos rios na tentativa de encontrar pimenta, guaraná, produtos palmáceos, ou seja, frutos, castanhas, entre outros. O ciclo da borracha, que ocorreu aí de 1879 até 1912, mais ou menos, então final do século XIX, início do século XX, foi também outro momento super importante, contribuindo para o desenvolvimento de duas cidades que se tornaram duas metrópoles na região norte, Belém do Pará, mas o principal destaque foi para Manaus. A seringueira, que é uma árvore nativa dessa região, claro que ela não é encontrada só na região da floresta amazônica, mas também em outras florestas equatoriais, e hoje é plantada em diferentes espaços, tornou-se um produto agrícola. No entanto, nessa época era encontrada em algumas áreas da região amazônica, e isso impulsionou a ocupação de algumas regiões, como o território do Acre, por exemplo, que inclusive pertencia à Bolívia e foi anexado, foi comprado pelo governo brasileiro na época e anexado ao Brasil. E isso delimitou e delineou também as fronteiras do Brasil nessa região. O ciclo da borracha foi fundamental para a ocupação desses espaços. O momento mais recente é a ocupação da região norte através de projetos desenvolvidos na década de 1960, principalmente pelo governo militar, onde nós tivemos um intenso processo de integração do território nacional. Aí vem a agropecuária, vem a mineração, por exemplo, a expansão da fronteira agrícola e a ocupação recente da região norte. Hoje, a região passa por diferentes processos de integração, com a construção de rodovias, a construção de hidrovias, eixos de ligação com outros países da região. E é claro que isso contribuiu bastante para as transformações da região norte. Então, de uma região isolada, essa região ela passa a ser uma região fortemente integrada. É claro que ainda em relação a essa dinâmica de conexão com o restante do território brasileiro, ainda é uma região mais isolada, no entanto, vem se integrando cada vez mais ao território. E os reflexos desse processo abatem-se sobre as questões ambientais, a destruição da floresta acaba sendo um dos principais problemas, e as comunidades que vivem nessa região.
Cerca de 98% das terras indígenas, elas estão concentradas na região amazônica. Então está nessa região o maior número de terras indígenas. E esses grupos são um dos mais afetados, além da própria biodiversidade, os grupos humanos que vivem nesse espaço. Então é claro que os indígenas têm lutado cada vez mais na tentativa de conquista dos seus direitos nesse espaço. Porém, é claro que existem inúmeras dificuldades em relação à conquista de direitos das terras. Os conflitos fundiários, eles são significativos nesse espaço. Então, são algumas das situações que nós observamos no território amazônico. Além, é claro, da imensa diversidade populacional, concentra hoje uma população significativa, chegando a quase 15 milhões de habitantes, apresenta um forte desenvolvimento em alguns setores, tanto industrial em alguns pontos, mas o forte tem sido a agropecuária. E é claro que também podemos destacar aí a questão cultural. A região norte apresenta uma diversidade cultural bastante significativa, destacando-se as inúmeras festas, as atividades religiosas, entre outros aspectos. Galera, espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham curtido essa aula e lembre-se, floresta amazônica, ela é vital. Temos que lutar por esse espaço, temos que lutar por esse ambiente, por esse bioma, para que ele seja mantido intacto. Há uma necessidade imensa de desenvolvimento, mas a que custo? Como será isso no futuro? Temos que pensar nas gerações futuras. Então vocês devem fazer parte dessa luta em defesa da biodiversidade no nosso país. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Valeu, galera!